Olá, amada, olá, amado. Aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte com o seu mais profundo ser, com a sua quintessência, e você se lembre quem você realmente é. A equipe que nos acompanha hoje é a equipe da Espiral do Dinheiro. E como nós temos feito nos últimos dias, nós vamos passar pelos quadrantes que são tratados na Espiral do Dinheiro individualmente. E a equipe da Espiral pediu que esse trabalho fosse feito coletivamente. Pode ser que não ecoe com você, porque é um trabalho coletivo, mas ele traz uma energia para a gente se harmonizar com o dinheiro, de uma maneira geral, né? De uma maneira coletiva. A gente fez, né, nos últimos dias, os 5 quadrantes do primeiro nível da Espiral do Dinheiro. E hoje a gente vai fazer alguns quadrantes do segundo nível. E por que a Espiral do Dinheiro tem níveis? Quando esse sistema, quando essa jornada terapêutica foi desenhada, co-criada com a espiritualidade, o que foi explicado é que tinha que ser feito em vários níveis, porque a gente tem muitas questões com o dinheiro. A gente não se intoxicou na relação com o dinheiro à toa. Foi um processo de anos você recebendo mensagens contínuas que distorcionou seu caminho com o dinheiro. Por isso, esse processo da espiral, ele é feito em 3 níveis. Eu acredito que para a maioria das pessoas, o primeiro e o segundo níveis sejam mais do que suficientes. Não há necessidade de mais. Inclusive, assim, não é que você faz um nível e resolve, você pode fazer o primeiro nível muitas vezes, porque cada vez que você faz um processo de jornada terapêutica, vem mensagens novas para tratar novos pontos, porque nós somos seres muito complexos. Então, uma única jornada terapêutica não resolve o problema de ninguém. Ela pode te trazer muitas luzes para um momento, mas a vida vai mudando e os momentos também chegam novos momentos que precisam de novas luzes, né? São aquela história da cebola, né? A gente vai indo para camadas mais profundas. Então você pode fazer o primeiro nível da espiral muitas vezes. E pode fazer o segundo nível também, se achar interessante. O segundo nível é um nível de 8 semanas. E as primeiras semanas são você refazendo os quadrantes do primeiro nível. Ah, mas por quê? Porque você vai refazer esses quadrantes numa 8ª superior, de um jeito mais consciente, de um jeito mais profundo. Depois que você faz os 5 níveis de novo da espiral, você vai para o 6º nível, que é o nível que a gente vai trabalhar hoje. O 6º nível é um nível que é um nível mais profundo. Ele é um nível que está numa camada mais profunda dos seus processos energéticos. É um nível que alguns autores chamam de nível rárico. Nesse nível, enquanto os outros níveis a gente estava trabalhando com alguns chakras mais superficiais, a gente vai trabalhar com o Hara, que é um chakra que é muito trabalhado nas artes marciais, na cultura oriental, e ele serve para te dar aterramento. E o que é bonito nesse nível rárico é que ele te dá uma profunda conexão com Gaia. Você começa a repensar o seu processo real aqui na Terra e sai um pouco daquela loucura de competição e de comparação, para se entender realmente como um ser único que está num processo único aqui com a Mãe Terra. Esse é o nível que você vai trabalhar o raio dourado, e é um nível que serve para te dar profundidade e enraizamento, sabe?
É um nível de enraizamento. É muito bonito ver isso, porque a gente começa a nos entender como seres humanos, né, reais, independente de nações ou religiões ou raças. Todos nós aqui andando num planeta que é uma entidade potentíssima, que é Gaia, a Mãe Terra, o nome que você quiser dar, Pachamama. E em conexão com essa entidade, com esse grande ser que nos sustenta, e aí você começa a se entender numa missão que é o andar da sua jornada. Que é um lugar que ninguém pode te tirar, então não há competição, porque esse lugar é só seu, não tem como competir. E aí entra a questão do dinheiro, porque se eu não preciso de tanta segurança, se eu já me sinto seguro, o dinheiro vai para o lugar certo. Se eu não vou precisar usar o dinheiro para competir, para sobreviver, se eu entendo na minha conexão profunda com Gaia que a minha sobrevivência está garantida porque ela é a sua mãe e ela vai cuidar de você, você começa a ver o dinheiro de uma outra forma. Ver o dinheiro como um parceiro, ver o dinheiro como fluxo, como algo que entra e sai do seu campo, algo que é como água, é como ar. Você não acorda de manhã com medo de faltar para você. E você também não dá uma respiração profunda, porque vai que faltar mais tarde. Você tem certeza que o ar vai estar garantido. Então você deixa o fluxo do ar acontecer na sua vida. E o dinheiro é a mesma coisa. Quando a gente consegue superar essa dificuldade de entender o nosso lugar, que a gente foi deslocado, né, desse lugar de gaianos, né? A gente foi deslocado desse lugar de conexão profunda com a Mãe Terra. Quando a gente começa a voltar para esse lugar, a gente começa a ganhar uma estabilidade, uma ancoragem que vai nos dando mais tranquilidade na hora de lidar com o dinheiro. Vai deixando a gente numa situação muito mais atenta para o momento e tomando decisões mais centradas, menos ansiosas, porque é isso, aquilo que já foi explorado por vários autores aí em romances. Toda vez que a gente se vê numa situação de escassez e de dificuldade de sobrevivência, a gente mostra a nossa pior face. E se a gente vive continuamente dessa forma, mesmo que sutil, mesmo que maquiada, e veja bem, você pode ter tudo, mas você pode estar no modo de sobrevivência. Porque isso é um processo também que vai sendo empurrado para as pessoas. Quando você consegue superar esse ponto da sobrevivência, quando você consegue olhar para a vida com mais ancoragem, quando você se entende como um ser único, que ninguém vai tirar o seu lugar, que ninguém vai tirar o que você merece, que ninguém vai tirar as suas fontes de recurso. E se algo vai embora é porque tem que ir embora, né? Você não vai ver uma árvore chateada porque as folhas delas caíram, sabe assim? Porque ela entende que era hora daquelas folhas irem embora. A gente começa a aceitar melhor o movimento e o fluxo das coisas. E vale o mesmo para dinheiro, porque dinheiro é movimento, dinheiro é fluxo. Dinheiro ele está aqui como um parceiro e ele vai e vem porque é da natureza do dinheiro ir e vir. Porque o dinheiro é relacional, como a gente já falou lá no começo. Então, se ele está preso aqui comigo, eu não estou me relacionando com nada e com ninguém. Então, o dinheiro está perdendo a função dele. A gente não está falando para gastar um recurso de forma descabida, de forma irresponsável. Mas a gente está dizendo que o dinheiro está aqui para fluir, para ir de um lugar a outro, e a gente precisa ter essa tranquilidade que ele vai e vem, como as estações vão e vêm, como a chuva vai e vem, como o ar está ali presente, mas ele não está preso num lugar. Você tem certeza que ele está lá. Então você não, ele entra em você e depois ele sai, depois ele entra e depois sai. É um vai e vem. Esse fluxo é o fluxo natural da vida. E quando a gente foge desse fluxo, quando a gente tenta
criar garantias para que sempre haja, para que não tenha nenhum percalço, a gente começa a ir contra o fluxo, no sentido de eu começo a criar um movimento que prende e não deixa o fluxo acontecer. É diferente de você estocar o que é necessário, é diferente de você tomar alguns cuidados com seus recursos. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o movimento inconsciente de sobrevivência que a gente tem, que a gente se agarra às coisas de modo assustado, de modo angustiado, e a gente trava. É diferente de conscientemente você criar estratégias para guardar, porque faz parte, você sabe que depois o ciclo vai mudar. E aí você tenta minimizar o impacto, mas isso porque você respeita o ciclo. Não porque você está morrendo de medo de que a qualquer momento as coisas acabem. Então, entender o dinheiro como um movimento e ficar em paz com os movimentos da vida. E a vida é isso, né? A vida é ganho e perda, a vida é alto e baixo, a vida são momentos solares e momentos lunares, a vida tem luz e sombra, a vida é tudo isso. Quando a gente tenta ter uma visão positivamente tóxica, de que tudo tem que ser abundância, tudo tem que ser prosperidade, tudo tem que ser iluminado, tudo tem que ser de bom humor, e eu não aceito esses momentos que são o contrafluxo, eu começo a lutar contra a natureza, em vez de aproveitar aquela onda para fazer outras coisas. Então, se eu estou num momento mais lunar, esse é o momento de eu descansar, esse é o momento de eu repensar, esse é o momento de eu fazer a minha faxina interna. Se eu estou num momento invernal, nesse inverno eu não vou plantar, eu vou ficar ali cuidando das minhas sementes, estudando um pouco, vendo o que eu vou fazer quando a primavera chegar. Então é importante eu saber lidar com os percalços da vida, eles fazem parte. E toda vez que a gente tenta lutar contra eles, a gente tenta lutar contra o movimento natural das coisas. Isso inclui o dinheiro. O dinheiro tem movimento. Ele tem fases que ele aparece muito, tem fases que ele aparece menos e faz parte do fluxo. A questão é o quanto você fica tranquilo com esse fluxo. Do mesmo jeito que, assim, você fica tranquilo com fases de muita chuva e fases de muito sol, e você vai tomando cuidado, assim, gerenciando aquele recurso e sabendo que é uma estação do ano, aquilo vai mudar e mais pra frente as coisas serão diferentes. É isso, amado. Espero que essa mensagem de hoje ecoe, que você receba a energia dela, se sinta mais ancorado na medida do possível, porque não é da nossa natureza, não é da nossa cultura nós nos ancorarmos, né, e nos sentirmos tão centrados assim, mas esse é o chamado de hoje, perceber o quanto você é um ser único, o quanto você está aqui vivendo uma missão única, uma experiência única na Terra, e que isso é o que importa, e que ninguém vai te tirar desse lugar, e ninguém vai te tirar dos recursos, ninguém vai tirar os seus aprendizados, e se o seu aprendizado é gerenciar mais ou menos recursos, faz parte. Não é sobre uma complacência, né, e nem uma aceitação inerte, né, uma passividade, não é sobre isso, mas é sobre olhar com carinho o que está acontecendo e se entender maior do que tudo o que está acontecendo. Espero que seja um lindo dia, que essas reflexões ecoem em você. Se você sentiu chamado para fazer um dos níveis aí da espiral do dinheiro, quiser falar comigo, é só mandar uma mensagem no link que está na descrição dessa mensagem. Fiquem bem e até amanhã.